Tito, capítulo 2. A partir do versículo 11. Aleluias. Estarei lendo ali no telão com os irmãos. Nós vamos ler até o capítulo 3, é poucos versículos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivemos neste presente século sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz estas coisas, exortas e repreenda também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Pode se assentar. Aleluia, fica à vontade. Graças a Deus. A palavra do Senhor, então, ela vem para nos corrigir, para nos dar essa graça de aprendermos um pouco sobre o que é o cristianismo, o que o cristianismo trouxe de benefício para a nossa vida. Logo no início, os salmos que foi lido ali, também testifica com aquilo que Deus colocou no coração da gente para trazer nesta noite, fala sobre isso. O que é realmente que vai trazer mudança à nossa vida? O que vai fazer com que a nossa vida ganhe diante do Pai, o benefício de que venha dele as mudanças para a nossa vida. Eu gostaria que a Camila abrisse lá nos Salmos também, para a gente ver isso, os Salmos 128 que nós lemos no começo. E é importante a gente observar uma coisa, que a gente vai puxar o assunto aqui, e é importante os irmãos notarem os textos. Olha só o primeiro versículo, preste atenção. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Às vezes nós olhamos ali, olha o versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será, e tudo tirar. Mas por que ele está dizendo isso no versículo 2, sendo que no primeiro, a base está toda no primeiro versículo? A base toda do cristianismo está em tema a Deus. Quando você teme a Deus e você deixa as coisas que da tua vida precisa ser transformada, ser transformado, ser mudado, o nosso orgulho, ele atrapalha tudo na nossa vida. Tudo, mas tudo. O orgulho faz nós renunciar à palavra, faz nós buscar texto que combate a verdade, a palavra, e nós vamos tentar achar acordo, nós vamos tentar achar pessoas que concordem com nossas ideias, filosofia, nós vamos tentar achar apoio à nossa bagagem orgulhosa na nossa vida, nós vamos tentar fazer motim, nós vamos tentar fazer de tudo para que nós prevalecemos, ao invés de nos arrependermos. Nós vemos aqui, que a palavra do Senhor, o que ela traz para nós, qual o benefício que dá quando você teme o Senhor. Temer ao Senhor é exatamente entender que Deus há de abençoar, assim como há de corrigir. Há de abençoar como há de corrigir. Não adianta nós acharmos que nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai favorecer a nossa vida. Deus não vai favorecer a ninguém de nós que está no erro. Nós vamos usar exemplos claros, aqui para os irmãos entender a palavra do Senhor. Eu estava lendo aqui as cartas de Apocalipse, as cartas escritas do próprio Senhor Jesus para as igrejas de Apocalipse, para as 7 igrejas de Apocalipse, e todas elas foram recomendadas, alguma coisa. Uma tinha uma boa vida, uma não tinha nada. Ele mostra durante essa 7 cartas, 2 representavam algo diferente, distinto, e 5 delas tinha sim palavras de correção, talvez palavras de apoio, de motivação, mas 2 distinguiram diante delas, que é a Filadélfia e a Laodiceia. Uma, Filadélfia, é aquela igreja que agradava ao Senhor, e a Laodiceia era aquela igreja que achava que agradava ao Senhor.
porque ela tinha uma boa aparência, ela achava que por ela ter uma vida, por ela ter algo que beneficiava, como hoje parece que o homem tendo coisas, o homem tendo aparência, o homem tendo algo que o representa, parece que ele é bom. Mas na verdade não é isso que Deus vai julgar, não é a aparência que Deus vai julgar, não é você dizer ou ter aparência, é ter uma vida. Então Deus permite na nossa vida coisas que venham realmente mover nosso coração. Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Quando a gente está caminhando na presença do Senhor e você quer realmente ver a tua vida transformada, o que vai fazer, para onde que Deus vai levar a tua vida? De encontro com as dificuldades, de encontro com as aflições, de encontro com os problemas, para que você vença. Vencer não é simplesmente você achar assim, eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Não é, essa palavra não vai te dar o direito de ser. Essa palavra ela não vai te dar o direito de ser você achar assim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você, para dizer que você é mais do que vencedor, você tem que vencer. Você só pode dizer eu sou mais do que vencedor quando você é vitorioso, quando você vence. Um exemplo, né? Às vezes nós temos na nossa vida coisas que precisam mudar, coisas que precisam sair da nossa vida, coisas que precisam realmente ser tiradas das nossas vidas. E nós só podemos ver que elas existem quando elas são confrontadas, quando elas vêm a nós, contra a nossa própria vida, quando aquelas coisas se manifestam. Você pode observar que você às vezes tenta ser bom, você quer ser um homem bom, mas vai acontecer alguma coisa na tua vida, ou em volta de você, que vai fazer você desistir daquela busca de ser este homem. Vai fazer você desistir. Seja tua mulher, seja teus filhos, seja alguém, alguma coisa o inimigo vai lançar. Aí você pensa assim, é o diabo. Não, é Deus permitindo o diabo. É diferente. É Deus permitindo aquilo. É Deus movendo isso, permitindo isso na nossa vida. Porque você só pode ser provado nesse momento agora, exatamente dentro de você mesmo, mas não Deus te tentando, mas Deus permitindo você ser tentado. É permissão, é Deus permitindo, para ver se você realmente quer, se você realmente se você realmente vai ser um vencedor ou não. Então várias passagens aqui em Apocalipse que eu vejo aqui ao vencedor e ao vencedor. Por que ao vencedor? Porque você precisa vencer. Aqui não vai ter desculpa para falhas, não vai ter desculpa que você era inferior na sua casa, não tem desculpa se você era menor, maior, se você foi rejeitado, se você foi uma pessoa diferente, se você era um bom obreiro e alguém puxou teu tapete, se você era uma bênção, se você era isso, se você era aquilo, porque tudo isso faz parte do orgulho humano e precisa cair. Então nós estamos aqui para servir ao nosso orgulho de ser alguém, nós estamos aqui para tratar das coisas melhores que aconteceu na vida daquele que recebeu a Deus. Deus veio para nos salvar e nos trazer o bem maior de todas as coisas, a salvação. A salvação. Então por isso em Tito, Paulo já começa, olha, que Deus veio trazer em Cristo salvação para todos os homens. Isso é Deus trazendo salvação. Quer dizer, a salvação está perto de todas as pessoas. Todas as pessoas que querem. Mas a primeira coisa que acontece nessa salvação, nessa busca da salvação, é que antes eu fazia tudo o que eu queria, o que eu pensava, a forma que eu achava ser certo. Mas agora não, agora eu tenho que buscar tudo aquilo que agrada ao Senhor, tudo aquilo que deve fazer com que o Pai agrade de mim. A pastora Sandra logo citou uma parte de João, que é cantada numa canção, aonde fala, se nós obedecemos os seus mandamentos e amamos os seus mandamentos, se nós amamos os seus mandamentos, e quais são os mandamentos do Senhor? Que vos ameis uns aos outros. Irmão, se você conseguir amar, você será a pessoa, como diz a palavra de Deus, você será perfeito. Mas se você não amar, o amor é a perfeição, porque o amor não é egoísta. O amor não busca o seu próprio interesse, o amor não busca para si mesmo algo. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, agora eu tive no rancho ontem,
E eu estava ouvindo uma mensagem, eu parei, estava mexendo umas verduras lá, e parei, fiquei escutando, mexendo nas verduras, escutando. E de repente a pessoa estava falando sobre, como é que fala? Autoestima. Autoestima. Cara, autoestima para cristão? Sabe, lendo um livro de uma pessoa que não é cristão, que escreveu sobre a questão de autoestima, falando que a mulher tem que ter autoestima, ela tem que buscar ter um corpo perfeito, sabe, beleza, coisa que às vezes tem pessoas, é porque é negra, porque é isso, porque é branca demais, porque é aquilo, falando esse tipo de nível de coisa. Cara, você só vai conseguir ser feliz, você só vai ser abençoado, você só vai realmente viver a vida que agrada ao Senhor e ver as coisas acontecendo na tua vida se você temer ao Senhor. Não tem outra coisa. Não tem autoestima. Irmão, autoestima é orgulho. Deixa eu te falar para você, autoestima é orgulho. Tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver de mensagem cristã em lugar nenhum, biblicamente falando. Você vai achar uma palavra de autoestima, uma única. Se você achar uma palavra de autoestima na Bíblia e me mostrar para mim, eu acreditarei nisso. Mas não existe uma palavra de autoestima, pelo contrário, existe uma palavra chamada negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos. Quando você busca autoestima, você vai buscar algo que te interessa. É só o teu benefício, isso é para você. Isso é chamado de orgulho. É por isso que quebra casamento, é destruído. Porque isso é ensinado em congressos, irmãos, é coisa assim, fora do comum. Isso é ensinado em palestras dentro das igrejas, é por isso que a gente vê casamento enfraquecido, famílias destruídas, jovens destruídos, geração perversa. É por causa disso. Você vê uma geração nunca satisfeita com nada. Essa geração que nós estamos vivendo, ela não é satisfeita com o seu corpo, ela não é satisfeita com a sua cor, ela não é satisfeita com o que ela tem, ela não é satisfeita com a sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, não é satisfeita com ele. Aí você prega a autoestima. Autoestima é a mensagem para você levantar isso, irmão. Isso não é isso que está destruindo as famílias. São essa mensagem de autoestima colocada na mulher. Diz que ela se sentia presa. Agora ela tem que ter autoestima. Ela corre, vai para a academia. Estou me sentindo tão bem. Meu corpo, estou mais bonita. Estou me sentindo bem, melhor. É isso que você começa a ouvir. Agora, deixa eu dizer para você que isso não é cristianismo. O que é cristianismo? Cristianismo não é você buscar autoestima. Cristianismo é você buscar agradar ao Senhor com a tua vida. É a Ele. Renunciar é quando você começa a fazer alguma coisa que exatamente a tua autoestima quer te levar a você, e você olhar e ver que a tua autoestima está destruindo tudo que Deus quis. A autoestima ela só muda por alguma questão, mas é a questão orgulho. É orgulho de você mesmo. A palavra é bem clara, é autoestima, é orgulho de você. Do que você faz, de como você é, do que você é capaz. Isso é orgulho. É colocar você para se orgulhar de você mesmo. Isso é o inverso de você confiar em Deus, agradar dele. É o inverso. Isso é diabólico, é maligno, é perverso. Porque a palavra mais correta é tema ao Senhor. Temer a Deus é diferente. Você se torna uma pessoa humilde. Essas coisas não vão fazer diferença na tua vida. Não importa como você é. Não importa se você é negra, se você é índio, se você é o que for. Não importa quem você é, que cor que você é. Se você é gordo, magro. Ninguém vai chegar perto de você, irmão. Nós estamos vivendo uma geração terrível. Terrível. Terrível, que está destruindo muitas vidas, muitos lares, está acabando com as pessoas e está acabando com o cristianismo. Acabando com o cristianismo. Cada um lutando por seu orgulho. Orgulho isso, orgulho gay, orgulho cristão, orgulho negro, orgulho não sei do que, orgulho não sei do que.
Irmão, sabe o que você tem que olhar? Nós acabamos de cantar uma canção aqui, ó. Nós não éramos filhos, agora nós somos filhos de Deus. Não importa quem e como você é. Você tem que começar a se sentir feliz de você ser filho de Deus. Agora, se você se tornou esse filho de Deus, nós começamos aqui em Tito, né? Olha só, versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Então o que você tem que ser? Homem sóbrio, mulher sóbria. Você tem que fazer o quê? Renunciando a esse mundo. Renunciar ao mundo. Você não tem mais que seguir o que o mundo, o padrão do mundo para você. O teu padrão é aqui, ó. As escrituras é o seu padrão de vida. É isso que tem que te apontar para você quem você é. Irmão, se você temer a Deus, você vai sair para o teu trabalho. Você não vai defraudá-lo. Se você é um trabalhador, você não vai defraudar ninguém. Você vai lá, vai trabalhar, vai. Aí você fala, mas por quê? Porque Deus quer que você seja honesto. Deus quer que você seja uma bênção. Você agora é um filho de Deus. Antes você era um cego, trapaceiro, enganador, roubava, defraudava. Agora você não é mais. Agora você é um novo homem. Regenerado. Sabe o que é a palavra regenerado? É como falar assim, ó, você foi preso porque você era assassino, era maconheiro, era estuprador, você era não sei o que, agora você não é mais. Agora você foi regenerado, limpo. Agora como que alguém limpo diz nós cristãos somos limpos? E podemos nos tornar a viver de novo sujando aquilo que nos limpou? É pelo contrário. Daqui para frente nós vamos lutar. Nós vamos batalhar contra o inferno que quer que nós vivamos nesse presente século como um mundano, como uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Então vai fazer de tudo, o diabo vai fazer de tudo. E aí que entra o que nós vamos falar também um pouco sobre isso, das cartas de Apocalipse, juntando aqui com essas palavras que nós lemos aqui. Irmão, quando a Bíblia diz que para nós vencermos, é porque nós vamos entrar em batalhas. Naquelas 7 cartas, como eu disse, 5 delas sofreram ataques exatamente para que a sua fé fosse negada. Só que as pessoas pensam assim, pô, eu não vou negar Cristo. Você não precisa negar Jesus se você negar o amor. Se você negar o amor, você já negou Jesus. Você não precisa negar Jesus dizendo assim, não, eu continuo sendo de Jesus e agora você é mais ainda pior, porque agora você é orgulhoso. Porque agora você diz ser de Jesus, sendo ainda aquela velha criatura má, maligna, e você começa a se corromper. Uma ideia para você, lá você vai encontrar muito sobre a questão dos nicolaítas e sobre a questão das pessoas que seguiam a doutrina de Balaão e dos balaquitas. O que significa? Pessoas que comiam com a questão idólatra, da idolatria, participava dos seus cultos idólatras na época, né? O que nós estamos vendo hoje aí no ecumenismo, é a mesma coisa. Naquela época já existia essa questão. Naquela época, participavam de ensinos de Balaão. O que significa? Líderes para se promover, como existe hoje, por causa do dinheiro, se promover. Eles se promovem em cima das suas famas, em cima de todas as coisas, e isso, sabe o que eles fazem para eles fazer isso? Irmão, vocês não têm observado? Eu vou dar um exemplo para os irmãos, e peço em nome de Jesus que os irmãos observem isso, se vocês quiserem ser salvos e vencerem. Em nome de Jesus, creio que Deus está usando nessa noite para falar algo para vocês, sério, porque eu sei que esse homem tem vários seguidores. Você sabe o que é o conselho de Balaão, que Balaão deu a Balaque? Vocês sabem. Ele era um homem de Deus, ou um profeta da época. Portanto, que se Deus falava com ele, Balaão, ele era um profeta que ouvia Deus. As pessoas consultavam Balaão. E Balaão, então, quando une com Balaque, por causa do dinheiro,
da boa fama que deu a ele naquele meio, é igual esses homens unem a Globo, esses pastores unem a Globo, unem a associação não sei o que, unem um monte de cristãos. Eles vão ter que dar uma resposta para essas pessoas, vão ter que dar uma resposta. Foi o que Balaão teve que dar. Então eles começaram a ensinar, Balaão começou a ensinar como destruir o povo de Deus. Como se destrói o povo de Deus? E como se destrói? Levando o povo à sensualidade, a uma depravação sensual. Foi o que aconteceu. E culto idólatra na época. Então o culto idólatra era uma coisa semelhante ao que nós vemos assim, tipo assim, você pode misturar, não tem nada a ver. É um culto ecumênico, de uma mistura de religiões, onde quando você mistura com aquelas coisas, não importa quais sejam, e você começa então a ouvir, junto com todas essas coisas, uma questão sensual. Quando você começa a ouvir hoje, quando você vê o Cláudio Duarte, você vê principalmente, a Ana Paula é terrível nisso também, me perdoa os fãs aí, mas ela é terrível nisso também. Eles lançam encobertamente para você só ter prazer. O importante é a satisfação sexual. Olha, eu nunca vi tanta porcariada sair na boca, daquele Josué então, misericórdia. Só, diz que fala de família. Mas só prazer sexual, não tem outra coisa. E olha o que aconteceu com o povo lá atrás no deserto, quando eles entraram na terra. O culto à idolatria, veja o primeiro culto que eles fizeram do bezerro, adoraram o bezerro e fizeram o quê? Entraram em sensualidade. Irmão, deixa eu te falar para vocês, isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor. Não tem nada mesmo, isso aí eu posso falar para vocês, não tem nada de Deus nisso. Para de ouvir essas porcaria, pelo amor de Deus, isso aí é um laço. Sabe o que vai fazer para você? É o que vencer. Quem é o que vai vencer? É quando você começar a submeter a Deus e se tornar um homem santo e uma mulher santa. Será que isso é difícil de entender? O que é um homem santo, o que é uma mulher santa? É amar ao Senhor e amar o seu irmão. Deixa eu dizer, a sua mulher e o seu marido. Nós temos que ter uma vida de oração. Às vezes a pessoa acha que uma vida de oração, você vir para a igreja e começar a orar o que você quer. Irmão, não é isso. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Não tem lugar e base bíblica para isso, tem? Me mostra uma base que Jesus passava orando, não tem. Às vezes textos bíblicos falam assim, Jesus estava no monte orando a noite inteira. Mas você vai ver em outros lugares que Jesus estava à noite com os discípulos no barco, Jesus estava à noite em outros lugares. Então como que ele estava? Não era toda a noite, nem em todo lugar, e nem em todo o tempo, senão ele não poderia estar realizando a vontade de Deus. Mas então, como Paulo diz que eu tenho que orar em todo o tempo? É porque aquele que ama Deus, Deus não sai da sua mente porque é o seu Pai amado. Hoje nós estamos falando aqui, né? As pessoas sempre falam assim, hoje é dia dos pais, é exatamente isso que eu quero focar vocês. Eu falei para os irmãos hoje lá em casa e vou voltar e vou batalhar aqui. E quero que vocês prestem atenção, principalmente os pais. Não deixem que o diabo minta para vocês. Não deixe que o diabo tire o amor de vocês pela sua família, pelos seus filhos. Não deixe que o diabo roube aquilo que você é. E tem que ser na presença de Deus. Nós não vamos encontrar ali bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor. Está lá bem-aventurado o quê? O homem que teme ao Senhor. Se você é um homem que teme ao Senhor, você receberá o prêmio de ter uma vida abençoada com sua família, abençoada na tua vida. Você não vai encontrar lugar nenhum a mulher que teme ao Senhor, mas sim o homem que teme ao Senhor. Mas por que isso? Qual a razão? Eu estava conversando com a Patrícia e com o Jorge hoje, estava falando, e é claro isso, vocês podem ver que é claro. Irmão, quando colocou a mulher para ser aquela que estivesse no lar, aquela que fosse a mais amada, a mãe, o papel de ser mais amada, como a gente vê hoje, vocês não perceberam, né? Mas hoje o feminismo está aí por causa disso. Hoje essas coisas estão aí por causa disso, como se a mulher tivesse igualdade, a mulher fosse mais amada, para dar idolatria para Maria. Ninguém percebeu isso. Mas olha na escritura em que lugar, se vocês me mostrarem também. Mas na escritura vai dizer sempre o pai, o homem, o bom papel. Por isso que eu queria nessa noite trazer essa mensagem para o coração dos pais.
Porque a gente vê que a partir do momento que os pais saem deste papel sacerdotal da casa, a casa começou a desmoronar, as famílias começaram a desmoronar, os filhos se perderam. Quando o pai vira para a impiedade, quando o pai vira para qualquer, que ele se esculacha, que ele se torna um pai ausente, que ele se torna um pai que acha que ser pai é trazer só coisas para dentro de casa, eles se perdem. Mas o verdadeiro pai, desde quando eu conheço das Escrituras, eles sempre foram honrados pelos seus filhos, chorado, sentido. E não é isso que a gente vê hoje. Mas por quê? Para dar esta questão, como se o homem, se ele estiver nessa posição, ele é machista. Irmão, nós não estamos falando de mundo, nós estamos falando de homens de Deus e mulher de Deus. O mundo é isso que a gente vai ver, porque o mundo é ímpio e que ele luta contra os princípios de Deus. Eles não dão a mínima para nenhuma coisa do que Deus fala, pelo contrário, para eles a Bíblia é homofóbica, para eles a Bíblia é racista, para eles a Bíblia é machista, é isso, aquilo, um monte de coisas. Mas na verdade, se o pai se colocar na brecha, se o pai tomar o verdadeiro lugar dele e começar a andar nos caminhos do Senhor e mudar isso na sua vida, tudo na tua casa tem que mudar. Aí você pergunta, mas como isso, pastor? A bênção está, não é no trabalhar muito? Nós não estamos escutando, não é isso. Eu tenho que trabalhar demais para me pôr isso. Não, você vai tentar pôr dinheiro, você vai tentar pôr coisas, você vai tentar encher tua mulher disso, daquilo, vai querer dar presente para ter prazer. Não é isso que Deus pediu, é isso que Ele ensina aí, não é isso. Você vai ter que ganhar dela, primeira coisa, o respeito por quem você tem que ser. Isso não é cobrado, isso é ganhado, é honrado diante de Deus, é honra. Tem que ser honrado. O lar onde o pai é honrado, as coisas mudam. Por isso que o diabo sempre, você pode ver, sempre parece que é o inverso. Sempre o pai é aquele homem que é o beberrão, é o ímpio, é o cara que fica para os botecos, é o cara que fica lá. Por que você acha que Satanás abriu essas brechas, esses espaços? Para destruir o lar. Por que antigamente não era assim? E as famílias eram mais reservadas. Quando você troca, você joga essa bagagem na mão da mulher, você acha que a mulher tem essa cobertura de Deus para fazer esse papel? Você acha? Irmãos, só para você ter uma base, né, de tudo isso que nós estamos falando, eu ainda citei o papel de Maria e de José. Você vê qual que é o papel de José na igreja católica? Olha o tamanho da importância que dá a José. E de Maria, qual que é o tamanho dela? Maior do que Jesus. Agora, você sabia que Maria poderia ser morta se José largasse ela? Vocês sabiam disso, que pela lei ela morreria se Jesus tivesse largado, se José tivesse deixado ela? E sabe por que José? Olha como José era homem justo. Ele ia sair escondido, levar toda a culpa, que ele que abandonou Maria, engravidou ela e engravida e fuge, para que ela não sofresse dano. Ele ia fazer isso por amor a ela. E o que esse homem ganhou dentro da religião? Nada. Sabe por quê? Porque eles tinham que colocar uma idolatria que pudesse prevalecer e fazer as pessoas mudarem o que diz a Escritura. Hoje as mulheres querem ser a tal, querem ser as melhores, os homens jogam para elas, se tornam os piores, e se torna, como diz, joga, e os lares se destroem, os filhos se perdem, porque não tem um modelo, as mulheres não têm força, e caem, e erram, e com isso nós ficamos totalmente vulneráveis às coisas satânicas, e paramos de vencer, e tudo isso sendo pregados aos púlpitos, incentivando as milhares de pessoas, porque na verdade o que se deve ser pregado na igreja é uma única coisa: temor. A questão é que nós éramos, pelo amor de Deus, quando você entra para a igreja, eu era. Quando eu estava lá fora, eu era um beberrão. Quando eu estava lá fora, eu prostituía. Quando eu estava lá fora, eu roubava, fazia um monte de besteira.
Mas a partir do momento que eu encontro a Deus e a oportunidade, como diz, Deus trouxe salvação para o Adilson. O Adilson agora tem que ser outra pessoa. O que o Adilson tem que ouvir? É que aquele velho homem Adilson tem que morrer. Você está entendendo? Isso é cristianismo. Você tem que morrer. Agora você vai viver para agradar o Senhor. Traga agora o vosso corpo como um culto racional diante de Deus, buscando qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou trazer esse sacrifício diante de Deus, louvável, essa transformação, essa vida de mudança. Tira a ganância, irmão, teme ao Senhor, deixa Deus te abençoar, seja um abençoador, seja um homem não mais ímpio, pelo contrário, agora você é um homem piedoso, um homem honesto, um homem amado, honrado dentro da sua casa, honrado. Você tem que ser honrado, irmão. A sua mulher tem que te honrar, teus filhos têm que te honrar. Quando nós falamos honrar, nós não estamos falando aqui de obrigação dada ao homem machista. Estamos aqui dizendo honra pela palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que teme a Deus, recebendo essa bênção de Deus. Agora as pessoas vão pregar para você ser abençoado. É você dar dízimo, é você dar oferta, é você dar isso. O homem justo, ele pratica essas coisas, ele pratica justiça, não é? Justiça. O que é um homem justo? Que pratica justiça. E se alguém quiser te condenar pelo teu passado, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém vai me condenar pelo que eu era, porque hoje eu devo ser uma nova criatura. Glória a Deus. Então, quando eu trato o passado, despoja deste velho homem, dessa arrogância, dessa coisa. Irmão, eu vou fazer de tudo para obedecer ao Senhor, e obedecer ao Senhor é: o homem ame a sua família. Muitas vezes o medo vai fazer você renunciar a Jesus, muitas vezes o medo de perder a mulher, perder marido, perder tua fama, perder teu emprego, perder alguma coisa, que eu perca qualquer coisa, mas ganhe de Deus o que Ele disse para mim. Eu perco para o mundo, irmão, mas jamais vou perder para Deus, porque em Deus eu ganho. É por isso que a gente vê um povo hoje tudo interesseiro, maltrata pessoas, matando, destruindo pais matando, pessoas matando. É geração corrupta, amantes de si mesmo. Obedeça ao Senhor, tema o Senhor. Vamos ser essas pessoas diferentes agora, vamos renunciar, vamos aguardar, logo Jesus está voltando para nós, vamos manter firme. Não vamos ficar ouvindo essas coisas não. O que importa é que a pessoa quer que eu seja. Irmão, você não pode se render, seja justo. Seja justo, por favor, seja justo. Seja um homem honrado, seja uma mulher honrada, seja um filho honrado. Você tem que deixar tudo aquilo que é imprestável, tira da tua vida. Homem de Deus que está aqui nessa noite, tira essas coisas da vida. Tira a maldade. O que eu tenho que tirar? A malícia. A malícia, tudo que é mal, eu tenho que tirar. Às vezes chega uma esposa com ciúme, desgramenta a tua vida. Seja uma pessoa com ciúme, desgramento de você. Aquela coisa mesmo terrível da tua vida. Aí fala para você, se você não parar de conversar com A, com B, com C, com D, com DA, com B, com aquela coisa. Irmão, peraí, opa, calma, está errado isso aí. Ó. Não é isso. Isso não é ter uma mulher honrada dentro de casa. Isso não é ter uma bênção dentro de casa. Isso não é ter uma bênção na minha vida, não. Ah, porque nós estamos, isso, estamos aquilo. Não, vou baixar a bolinha aí. Eu só tenho uma coisa para dizer para os irmãos. Você quer vencer? Quer ser vitorioso? Sofra. Sofra. Vença isso. Não fazendo aquilo que o diabo quer que você faça. Não faz. Não faz. Irmãos, mulher nenhuma deve determinar a tua vida, mas você não deve fazer nada para feri-la. Ninguém determina a tua vida, mas você é determinado pela palavra de Deus. Agora, o que muda a tua vida é quando você ouve a palavra de Deus, que você não deve causar dano ou mal a ninguém, inclusive a sua casa. O que faz você ser um homem, uma mulher abençoada? É quando você começa a temer o Senhor. Isso eu tenho experimentado na minha vida. O que diz a palavra do Senhor? Bem-aventurado o homem que teme
E o segundo versículo que nós lemos? Porque ele comerá do fruto do seu trabalho. Outra coisa que eu aprendi: a ser honrado. Aprender a ser honrado. Você tem aprendido a ser honrado, sem manchar a sua vida, sem ser preciso cobrar? Você aprendeu a ser honrado? O que é ser um homem honrado? É quando você teme o Senhor e Deus coloca as pessoas para te honrar. Isso é ser honrado. Graças a Deus eu tenho experimentado isso na minha vida, e eu não vou mudar isso, não vou mudar meu jeito de ser. Eu quero continuar tratando bem as pessoas, eu quero continuar vivendo bem com as pessoas, eu vou começar a agradar o meu Deus em tudo aquilo que meu Deus quer. E quem é meu Deus? O meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que adotou a minha vida, aquele que deu seu Filho por amor da minha vida. Eu vou procurar viver a minha vida para agradar a Ele. E você tem que fazer a mesma coisa. Esse é o papel de você. Jovem, pelo amor de Deus, muda a tua vida, para com as coisas ruins. Mulher, para com isso. Homem, para com isso. Você não vai vencer lutando dentro da sua casa. Você não vai lutar com as pessoas. Você vai lutar, sabe aonde? É com você. Não ceda ao maligno. O maligno pode usar filho, mulher, marido, pode usar pai, mãe, pode usar um monte de questão, mas você não mude. Não mude, não manche a palavra de Deus para agradar mulher, para agradar filho. Não manche. Uma coisa você pode ter certeza: em nome de Jesus Cristo, se alguém for de Deus, Ele vai te honrar você. E se ninguém honrar você daqueles que estão próximos, Deus enviará pessoas que te honrem. Sabe de onde que Deus trouxe honra para Jesus? Dos reis gentílicos de longe, para honrar o Salvador, enquanto Jerusalém não honrou ele. Paulo, né? Eu falando com meu filho, Paulo conseguiu amar a igreja de Corinto. Meu filho falou que o povo de hoje é pior que a igreja de Corinto. Não era não. Pode ser até semelhante, mas não era não. Aquele povo chamou Paulo de aproveitador. Você vai ver isso na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, de aproveitador, que roubava com dolo. É aquele cara que finge ser piedoso e rouba por trás. Eu já escutei isso também. Então nós podemos até encontrar semelhança, mas o que aquele homem sofreu, nós não sofremos não. Porque ele foi o cara que evangelizou aquele povo, que levou Cristo para o coração daquele povo, que levou salvação para aquele povo, e depois ele via aquele povo levantar líderes lá dentro deles, que aproveitavam deles e ignorava Paulo, que nunca abusou deles. Nunca. É mesmo que você vê hoje, você vai ver isso, mas por que a igreja troca uma pessoa que ama por uma pessoa que só aproveita deles? Por quê? Porque essas pessoas, irmãos, elas vão direto no orgulho do homem e conseguem cativar as pessoas pelo orgulho. Começa a se levantar. Vocês veem aí nas redes sociais direto aí pessoas levantando pastor rei. Já viu? É apóstolo rei. Tem um apóstolo agora que virou para apóstolo rei. Ele não é mais apóstolo, hoje é um apóstolo rei. Tem outro que já é apóstolo, não sei do que, sabe, adorado dentro da igreja, sabe, aquelas coisas que o ego quer. Mas uma coisa eu aprendi: o verdadeiro amor é aquele que Deus revela para você. O verdadeiro amor é aquele que Deus traz para a tua vida. Não é o que você quer, é o que Deus traz, é o que Deus coloca na tua vida. Para de buscar o que você quer e você vai ver como que Deus muda na tua vida. Primeira coisa, você começa a olhar para trás. Quem Deus tem usado na tua vida? Quando eu perdi a minha família, os meus pais, Deus usou uma família perto de mim para me abençoar. Deus usou uma mulher, pai de um cara traficante, para me abençoar. Deus fez coisas assim tremendas, colocou muitas famílias. Você tem que aprender a honrar. Sabe o que significa honrar? Honrar, ser grato às pessoas que Deus usou na tua vida. A ingratidão é o primeiro fruto de que as pessoas não estão ouvindo o cristianismo. Chama-se de ingratidão. Ingratidão. Filhos ingratos. O que nós vemos nos últimos dias mesmo? Filhos ingratos, amantes de si mesmo. Quantas pessoas que Deus usou para abençoar a tua vida? Quantos Deus usou para colocar no teu caminho? Quem foi que Deus usou para estender a mão para você? No que você está sendo grato? No que você está abençoando? A partir do momento que eu comecei a olhar isso, irmão, eu comecei a agradecer a Deus por aquilo que Deus fez na minha vida.
E comecei a olhar para o Senhor, Deus mudou a minha vida. Por isso que eu falo para você, não é questão de A, de B, não. Isso Deus mudou foi eu. E a minha vida só vai realmente ser mudada, a minha casa só pode ser mudada a partir do momento que eu dou o passo para o Senhor. É o sacerdote. Você pode ver até uma mãe batalhadeira, irmão, que coloca as coisas dentro de casa. Mas você pode olhar para você ver, é a coisa mais difícil que tem, é uma mãe conseguir manter os filhos na presença de Deus e sem pecar e com autoridade. Ela não tem isso. Não foi dado isso para a mulher. Aí você fala, não foi dado pelo homem? Não foi dado por Deus. Deus não deu essa autoridade para a mulher. Por isso que as famílias estão se perdendo, e os homens achando que ele é menos. Você não é menos, não. E nem deve ser. E nem deve aceitar. Eu nunca aceitei isso na minha vida. Nunca aceitei isso na minha vida. Não é questão de ciúme, de orgulho, nada disso. É questão daquilo que está escrito. Deus coloca o homem para ser o abençoador da casa, e você tem que tomar posse disso. Mas para você ser abençoador, você tem que ser honesto, justo. Então pare, não acha que você tem que curtir tua vida, que você merece. Não. Tem homem que acha assim, que ele trabalha, ele merece. Merece sair para beber com os amigos, merece sair para divertir, merece sair para pescar. Não, não, não. Olha para a tua casa. Sua esposa trabalha a semana inteira. Então não é algo que eu mereço. Eu não vou olhar para o que eu mereço. Eu vou olhar para o que a Escritura diz. O que eu mereço. Eu mereço ser honrado. A honra é dada por Deus. É Deus que faz você ser honrado. E não é honrado com sabor de mel, não é honrado para ver ninguém se perder. O honrado é quando você vê a reconstrução, a tua família, teus filhos, tua esposa, teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus colegas, honrando você, entre homens, entre pessoas, entre irmãos. Para com isso, não existe isso não. Existe uma palavra conhecida como ela, a palavra vem de Deus para a nossa vida, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos dar um ensinamento, para nos fazer ser quem que nós devemos ser, filhos de Deus, ter hombridade. Como eu disse de José, olha o que José fez, irmão. Deus foi usando aquele homem para guardar os passos de Maria, porque ela era frágil no meio de toda aquela sociedade, e Deus usou aquele homem para guardar. Quem sabe Deus está usando você para guardar a tua esposa, que ela é frágil, ela pode ser corrompida, ela pode ser morta, ela pode ser usada como objeto, mas Deus colocou você ali para guardar, para proteger como um bom homem. Você está entendendo? Você tem que ter essa responsabilidade. Você é o pastor do lar. Guarda a tua casa, guarda a tua família, ame ela, ore por ela, abençoe, seja bom, seja um bom líder, seja um bom pai, seja um bom companheiro, uma boa companheira, seja alguém. Vamos glorificar a Deus na nossa transformação, na nossa mudança. Vamos transformar nesse mundo perverso em nossa volta. Vamos trabalhar para que esse mundo perverso, quando olhar para você e ver assim: graças ao Senhor eu venci. Graças ao Senhor eu sou um vencedor. Como? Porque eu não deixei que essas coisas me corrompessem, eu não deixei que nada de fora mudasse a minha mente. Mas a palavra do Senhor é que me corrige, é a palavra de Deus que vem para o meu coração, é ela que me abençoa, é ela que muda a minha vida. É para Deus que eu mudo, é para Ele, é para o Pai que eu vou mudar, é para Ele que eu vou viver, é para Ele que eu quero ser essa bênção de Deus, é para Deus. Então seja uma bênção. Já viu alguém ser bênção pela metade? Já viu um fruto de uma árvore doce começar a sair amargosa no meio dela? Então em tudo, você começa a mudar a tua vida, em tudo, começando a ser bênção, começando a ser o melhor, o abençoador, o melhor, praticar, ajudar, ver quem precisa de você, ver quem precisa da tua mão estendida, ver a tua família, começa a ajudar teus amigos, começa a ajudar teus irmãos, começa a ser bênção, você vai ver que as coisas vão mudar na tua vida, as coisas vão mudar na tua vida. Mas se você quiser seguir apenas alguns conselhos em parte de pessoas para mudar alguma coisa, a autoestima da tua vida, mudar relacionamento, mudar questão que você acha que para você é legal, porque você quer saciar um desejo da tua carne, da tua vontade, do teu prazer. Eu gosto disso, eu quero saciar minha vida nisso aqui. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Seja humilde.
Sabe por quê? Porque, vamos colocar aqui, eu estava olhando, aí as pessoas tentam justificar, quando eu vi que a pessoa estava dizendo autoestima, falando sobre isso, depois ela falou, aí eu vi um cara, não tinha uma parte do seu corpo reclamando da vida, mas depois eu vi ele com aquela coisa alegre e tal, com aquilo lá, aí eu comecei a falar para ele, não, mas Deus te fez assim, porque Deus vai te capacitar assim, e se Deus fez você assim, vai te capacitar assim, então por que você quer mudar você mesmo? Olha a falta de raciocínio, tenta entender, tem uma pessoa que não pode ser mudada, porque ela é paraplégica, entendeu? Não pode ser mudada, e o outro que tem um corpo, talvez mais gordinho, sabe? Ou mais magrinho, ele quer transformar o corpo dele para ser diferente com a autoestima. E o outro que não pode ser transformado, tem que ser consolado naquilo que ele é. Vocês entenderam o recado? Dá para concordar com um negócio desse? Está vendo como é que contradiz a si mesmo? E as pessoas que são doentes? E as pessoas que têm problema? Irmão, ensine o marido, ame a sua mulher. O que diz a Escritura? Marido, ame as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Esse é o papel. O que Cristo fez com nós? Nós não somos a igreja? Qual que é o papel de Cristo para nós como marido da igreja? Cuidar, aleluia, ser o que ele é, intercessor. Ele é machista? Não. O que ele faz? Cuida, ama, ele dá a vida por ela, ele é o bom pastor da sua noiva, e ele é amado porque ele ama. Sabe o que mais entristece na minha vida? É quando eu sei que a minha esposa não confia em mim. Aí você fala, maldito do homem, confia no homem. Não, eu tenho que deixar a minha vida bem claro e aberto, porque a maioria das vezes eu deixei de fazer coisas por causa disso, de verdade. Eu não podia, por exemplo, se eu fosse na casa de um irmão, de uma irmã, e eu tinha medo de chegar perto de certas irmãs e abraçar. Isso não é ter cuidado de esposa. Eu vou ter um cuidado da minha esposa, eu vou abraçar a Sandra, a Adriana vai ficar com raiva de mim, vai ficar com ciúme. Não, Sandra é minha irmã em Cristo, jamais eu tenho que perder esse direito. Isso nem é ser machista. Isso é você olhar para a qualidade que eu estou trabalhando com você como irmã agora. O que diz a palavra de Deus? Tirai fora toda malícia. Malícia. Então o que eu não devo? Nunca chegar perto de nenhuma das minhas irmãs com malícia na minha mente. Que se eu chegar, eu estou fazendo o quê? Desagradando ao meu Deus. Mas eu não chego perto de uma irmã porque eu sei que eu vou ferir minha esposa. Então eu estou preocupado com a minha esposa ou com Deus? Com o que eu tenho que preocupar, irmão? Com Deus. Por isso que eu me entristeço muitas vezes quando eu percebo que ainda não sou confiável. É porque eu trago ainda suspeita, não é assim? Então eu tenho que melhorar a minha vida ainda mais. Mas melhorar a vida é você tirar o mal da tua vida e não separar as pessoas de você. Você tem que ser amigo de todos, homens, mulheres, homossexual. Não importa, irmão, tira esse negócio de malícia do teu coração. Não seja mais uma pessoa que rejeita os outros pela cor, pelo sexo, por ser uma prostituta, uma mulher que gosta de outra mulher, entendeu? Você não pode desrespeitar ela. Eu não estou aqui trabalhando contra, mas você não pode desrespeitar, você tem que amá-los. Eles têm que dar a você, sabe o que? A honra e o respeito por quem você é. Eu não sei se é verdade ou não, do homem que falou, do travesti que falou, mas ele estava indignado com aquele outro travesti que chamou Jesus de bicha. Ele ficou indignado, e ele era um travesti. Ele disse, olha, eu sei que eu estou errado, eu sei que Jesus é santo, e eu sei que eu escolhi um caminho errado para mim. Ele dizendo, eu sou travesti, ele dizendo, eu sou um travesti, sei que estou errado, mas de maneira nenhuma eu vou acusar o meu Senhor de ser um travesti. Você está entendendo? Há coisas que você tem que pôr na cabeça. Você tem que dizer, eu estou errado, Deus não erra. Você não precisa tentar mudar a palavra de Deus por você dizer, querer sustentar teu erro. Confesse os teus pecados diante de Deus e larga. Confesse as tuas culpas para que você seja sarado. Você está entendendo o que diz Deus, a palavra de Deus? Eu não tenho que mudar por ser orgulhoso. Eu vou querer mudar Deus, a palavra de Deus, para me beneficiar. Não tenta tirar mérito, benefício da palavra de Deus para te beneficiar, não. Tema o Senhor.
Se você tiver algum pecado, irmão, e falha, não torce a palavra para dar motivo para você, não. Tem gente que fica buscando, você vai em curso de casais, aí fica essa coisa de ciúme, a coisa mais terrível, sexual, ciúme, é o que mais fala lá. Você não pode tocar numa irmã, você não pode abraçar irmão, irmã para lá, você vê que tem igreja que coloca mulher para cá, homem para cá, como você vai resolver-se? Você tem que tirar o mal de dentro de você. E o mal tem que sair em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que tudo que eu orar, segundo a vontade de Deus, eu receberei. E a palavra de Deus diz para mim ser santo como Ele é santo. Então eu não vou dar desculpinha que eu sou fraco, eu não vou dar desculpinha que eu tenho uns deslizes na minha vida, não. Eu vou entrar debaixo da presença de Deus se eu errar como alguém que pecou contra Deus. E arrependido, como diz Davi, lava-me, Senhor, pequei contra ti somente pequei. Esse é os passos de quem peca, não é justificar-se a si mesmo, não é chegar perante Deus tentando se justificar do seu erro. Eu sou a si mesmo, não tire isso da tua vida, você não é a si mesmo, não. Você precisa mudar, você precisa acordar. Vamos viver um cristianismo que mude, que eu possa chegar perante o Wallace chegar perante a minha vida, e nós quando conversarmos e agirmos é a mesma coisa. Alguém que põe a mão no fogo pelo outro, tem que confiar, não é assim? Tem que confiar. Aí eu ponho a mão no fogo pelo Wallace Almeida, digo, não, pode confiar que é um homem direito. Aí quando vê, ele vai lá e sacana com a menina. A vida inteira, o que eu falei para o Pretinho? Olha, é um cara direito, não sempre eu falei? O Alisson é um baita cara, um cara direito, honesto. Aí quando vê, ele vai lá e desonra tudo o que eu falei. Para o Pretinho, o que eu vou falar? Cara, pisou na bola, hein, meu? Não é assim? E agora eu vou perguntar, Deus olha para nós, de que jeito? Lá vai meu filho Alisson, lá vai meu filho Adilson, lá vai minhas filhas Tata. Aí quando vê, o diabo começa, quer ver como é que eles não é nada? E lança diante de nós os tropeços, está entendendo? Aí você acha que ele vai, que jeito que você acha que ele vai lançar tropeço, irmão? Vamos colocar aqui, só para vocês terem um exemplo. Como é que aconteceu com Jó? Primeiro veio um fogo, né, do céu e queimou a casa, um tanto de coisa lá. Depois veio quem? Os filisteus e roubou, bandido para roubar, não é assim? Foi colocando, eram pessoas que estavam ali agindo, eram agentes. Quando não era uma força da natureza que estava vindo, era alguém que estava vindo. Então o diabo estava usando pessoas, força da natureza. Por exemplo, você está lá na tua casa é mais fraca, vem uma chuva aí, um vento aí, talvez você está lá dentro, temente a Deus, serve de Deus, seguro, quando de repente o diabo vem, eu vou lá destruir, quer ver como é que o Adilson te nega? Tira aqui a casinha velha dele lá, que você vai ver como é que ele te nega. Aí vem, Deus vai, toca. Aí toca. Aí quando vê o Adilson vai lá e blasfema. Você entendeu? Que sentido teria para Deus ver eu começar a blasfemar a Deus porque eu perdi aquilo? E começar a falar, Senhor, você não olha para mim nada. O Senhor disse que olhava para mim. Quantos nós murmuramos ou não murmuramos? E muitas vezes Deus prova que você é teu filho, que Ele te ama. E você vai pisar na bola. Assim é Deus, assim tem que ser o teu pai. Quando você pecar, você tem que vir para casa. Sabe? O pai sempre confiou em mim, olha o que eu fiz. Eu errei, eu pequei, eu menti. Não, hoje sabe como é que está sendo? O filho está querendo que os pais concordem com seus erros, não é assim? A filha quer dormir com o namorado, o erro taxista quer que nós aceitamos, você tem que aceitar. Não, irmãos. É melhor você chorar e dizer eu pequei, eu falhei, do que você tentar. E o pai não cede a isso, não cede ao pecado. Seja firme no Senhor. Quando eu estou falando seja firme, não é para você ser mal não, entendeu? Firme é você continuar amando, como Paulo disse, mesmo sendo menos amado, eu continuo vos amando. Glória a Deus. Você só pode vencer o mal com o bem, só com o bem. Como é que o teu filho está te tratando? Continue amando ele. Como é que a tua esposa está te tratando? Continue amando ela. Amar não é ceder a caprichos, viu, irmãos? Amar não é ceder a capricho. Eu vou sofrer muito até ver as coisas no lugar, mas eu não vou ceder a caprichos. Caprichos não. Mas vou continuar amando, respeitando até o fim da minha vida, se eu puder. Que Deus me ajude, porque eu sou homem como qualquer um outro e sou falho. Mas graças a Deus, até aqui, Deus tem abençoado a minha vida
E eu estou falando na presença de Deus, portanto eu estou pregando aqui, Deus pode castigar a qualquer um de nós, não estou aqui jurando nem nada disso, que eu não preciso, porque Deus conhece meu coração, mas estou falando, eu estou experimentando através dessa mudança que eu estou pondo na minha vida, eu estou experimentando aquilo ali. Sei que muita coisa vai mudar na minha casa, e eu oro para isso, mas uma coisa eu trago para mim, mesmo que a minha família não perca, eu não vou perder porque alguém da minha casa se perdeu. Não faça isso, irmão. Tema o Senhor, Ele é teu Pai. Ele enviou o Filho dele para morrer por você. Não faz isso não. Ninguém é maior do que Ele, que merece o teu amor mais do que Ele. Ninguém. Então é por Ele que você vai mudar. É por Ele que você vai ser uma boa esposa, um bom filho, um bom homem, um bom jovem. É por Ele.